Ora então, muito bom dia, meus amiguinhos. Cá vamos para uma aulinha de História do quinto ano. Relembrando aqui o que já aprendemos. Convém a gente sempre uh, relembrar os alunos das matérias que já passámos, que já lecionámos. Começámos por ver a Península Ibérica, os primeiros povos. O tema, não é? Começava na Península Ibérica e acabava na formação de Portugal. Cá está o novo reino chamado Portugal. Vimos o ambiente natural dos primeiros povos, vimos o Império Romano, vimos os muçulmanos, o Império Muçulmano e vimos como é que nasceu Portugal a partir da Reconquista, a formação de Portugal, o Condado Portucalense, até chegar a Dom Afonso Henriques e ao reconhecimento do Papa, não é? Não se esqueçam da data, 1143, quem não sabe esta data não é bom português. Portanto, vamos entrar agora então no novo domínio. Começa no século XIII e vai acabar no século XVII. Ou seja, do século XIII à União Ibérica e à Restauração. A Restauração vai ser no século XVII. Portanto, o primeiro subtema que vamos estudar, como veem, tem várias aulas, não é? São estas todas. Vamos começar hoje aqui por Portugal, no século XIII, o ambiente natural. No final da aula, deverás ser capaz de identificar os principais direitos e deveres dos grupos sociais nas terras distribuídas pelo rei, relacionar as características naturais com o tipo de ocupação humana do território português, identificar o espaço português do século XIII, os tipos de relevo, os principais rios, os tipos de clima, os tipos de vegetação natural dominante e ainda identificar a importância dos rios como via de comunicação no século XIII. Estes são os objetivos da aula. Este seria, então, o nosso sumário, não era? Reduzido, não é? Não faria um sumário tão comprido, mas incluía todos aqueles conceitos que vocês têm que saber no final da aula. Ora, então, começando no primeiro exercício, a terra e a relação do rei com os diferentes grupos sociais. Se os territórios ficassem abandonados, podiam ser recuperados pelos muçulmanos. Os reis doavam as terras aos nobres e às ordens religiosas e militares como forma de compensação pela ajuda prestada nas lutas da Reconquista. Mas estes tinham a obrigação de as povoar com gente, defender e cultivar. Vão ver, portanto, os reis davam estas terras, mas, atenção, as pessoas que recebiam, os duques, os marqueses, os condes, que recebiam as terras, tinham obrigações, tinham que povoar. E essas terras tinham que produzir alimentos, que depois, por sua vez, alimentos e outras riquezas, né, outros materiais, que eram depois enviados como imposto para o rei. Né? Todos os reinos tinham vários condados ou ducados e principados, onde efetivamente os nobres podiam fazer as suas leis e dominar completamente estes territórios. Só o rei estava acima deles, ok? Aqui no glossário, antes do glossário, vamos ler a terra e a relação do rei com os diferentes grupos sociais. E o povoamento das terras reconquistadas aos mouros foi uma das principais preocupações dos reis. Portanto, a gente não gostava nada de conquistar terras. O pior era depois ocupá-las e desenvolver. Se a gente saísse de lá, os muçulmanos voltavam outra vez. Portanto, era preciso ocupar as terras e povoá-las. O rei passou a distribuir terras pelos grupos sociais mais importantes, que era o clero e a nobreza, não é? Para além das obrigações da terra, os grupos sociais tinham outros direitos e deveres. Faz a correspondência correta entre os grupos sociais e os respectivos direitos e deveres. Ora, aqui no glossário aparecem então vários conceitos que nós já temos que saber. Não é? O clero, o que é o clero? Grupo social privilegiado que devia orar, ensinar, assistir os pobres e doentes. Era a função do clero. E da nobreza? A nobreza era o grupo social também privilegiado, cuja função era defender militarmente o reino. Privilegiado quer dizer que recebiam terras, recebiam riquezas do rei, o rei dava-lhes dinheiro, dava-lhes terras. O povo não recebia. O povo era um grupo não privilegiado, cujos elementos se dedicavam a várias atividades e pagavam impostos ao rei e aos proprietários das terras que exploravam. O que é um grupo social? É um conjunto de pessoas com características culturais semelhantes entre si e diferentes de outros grupos sociais. Por fim, grupo privilegiado é um grupo social que possui mais direitos do que deveres, como não paga impostos, ocupa os mais importantes cargos da administração do reino, recebem terras, recebem rendas do rei.
E agora aqui temos então a estabelecer, possuía muitas propriedades. Era a nobreza e era o clero. Trabalhava nas terras do rei, da nobreza e do clero. Era o povo. Não pagavam impostos. Ora, a nobreza não pagava. E o clero também não. Por isso eram privilegiados. Recebiam impostos do povo. Ora, quem é que recebia impostos do povo? O clero e a nobreza. Aplicava a justiça nas suas propriedades. A nobreza e o clero. E pagava impostos. Era o povo. Apesar dos diferentes direitos e deveres de cada grupo social, nobreza, clero e povo deviam fidelidade, obediência e ajuda ao rei. Portanto, mesmo assim, não é? Mesmo não pagando impostos, deviam obediência sempre ao rei. Como eu já vos tinha dito, o rei era o principal, era o homem por onde passavam todas as decisões importantes. Não é? As características naturais de Portugal continental. Observa atentamente a animação. As características naturais de um determinado território, tais como o relevo, os rios, o clima e a vegetação natural, determinam a sua forma de povoamento e de exploração. No século XIII, Portugal apresentava algumas características naturais diferentes das da atualidade. Por um lado, a natureza alterou-se por si própria. Por outro lado, sofreu a ação do ser humano. No norte de Portugal, a abundância de serras e planaltos, rios e florestas fez com que a população vivesse em comunidades separadas pelo relevo e protegidas pelas muralhas de algum castelo. No sul do país, predominavam as planícies e por isso as comunidades tinham maior facilidade de comunicação e não necessitavam de viver tão concentradas. Os rios eram menos abundantes e a vegetação formava sobretudo matagais. A exploração dos recursos naturais em todo o território era variada, começando pela agricultura e pastorícia, passando pela pesca, exploração florestal e artesanato. No litoral, devido à proximidade do mar, as povoações podiam dedicar-se também à salicultura, à pesca e ao comércio marítimo. Ora, como podem ver aqui, eu parei mesmo para vocês poderem ver todas as atividades. Vejam que efetivamente no norte predominava a agricultura e a criação do gado. Vejam que aqui na zona das serras, das montanhas, há aqui a silvicultura, não é? A exploração da floresta. Depois temos aqui um tear, temos aqui a produção de tecidos e artesanato. E temos a pesca, ok? Que a pesca era uma atividade também praticada no século XIII. Ora, isto tinha tudo a ver com o quê? Com o próprio relevo e com o próprio clima. No norte predominavam os aldeamentos. Porquê? Porque era difícil a comunicação, havia muitas montanhas e serras. No sul era ao contrário, as populações tinham mais facilidade em comunicarem, se encontrarem, então estavam mais passados, já não se amontoavam em aldeias. Formavam aldeias, mas mais distantes umas das outras, era mais fácil comunicar. Devido à nossa extensão de costa, não é? Toda esta costa marítima que o pessoal está a passar o rato, não é? Que esta parte toda do mar, tudo isto sempre foi uma zona de exploração através da pesca e da salga, como a gente viu, a gente aproveita o sal, apanha o peixe e o marisco. Portanto, o mar também é um recurso natural. Portanto, a exploração dos recursos naturais no século XIII, portanto, tinham a ver com o quê? Com o clima, com o relevo, não é? E com os próprios rios, porque os rios eram os meios de comunicação, que é o que dizia aqui. Ítimos. Pronto. Vamos passar então aqui ao exercício número 3. O relevo não sofreu grandes modificações desde o século XIII até aos nossos dias. Ou seja, as montanhas, planícies, está tudo mais ou menos como estava no século XIII. Analisa o mapa e responde. Temos então que analisar o mapa. Ao olhar do mapa vimos o quê? Vimos aqui as serras marcadas: Peneda, Gerês, Larouco, Montezinho, Marão, Mogadouro, Monte Muro, Estrela, Açor, Serra da Malcata, Lousã, Gardunha, São Mamede, Rábida, Monchique, Caldeirão. Portanto, e aqui as cores têm a ver com as altitudes. Quanto mais escuro, mais altas são as serras, não é? Então temos acima dos 700 metros,
todas estas estão a castanho. Entre os 400 e os 700, as que estão a castanho mais clarinho. Está aqui por baixo, não é? Depois temos ainda mais clarinho, que é aqui, pequenas altitudes de terreno, não chegam a ser serras, não é? São pequenos montes. E depois temos a zona das planícies, que é o Alentejo e o Algarve, que é uma zona, tirando aqui a Serra de Monchique e o Caldeirão, tudo isto é uma planície, não é? Está separada aqui por estas formas de relevo que a gente chama a Serra de Monchique e a Serra do Caldeirão, aqui do Algarve, não é? Então, em que zona de Portugal predominam os planaltos e montanhas? No norte, interior. Qual é a serra de maior altitude? É a Serra da Estrela. Essa todos sabem. Qual é a forma de relevo predominante no sul e no litoral de Portugal? Portanto, é o verde. Verde é planície. É plano, tudo verde. Dom Sancho está com problema, quer criar uma nova aldeia chamada Aldeia da Escola Virtual, num local de baixa altitude, no máximo 50 metros de altura, e até já marcou algumas localizações. Contudo, há localizações que estão acima dos 50 metros e que por isso estão erradas. Arrasta este sinal para cima dos locais assinalados com o X, que têm menos de 50 metros de altitude. Ora, que têm menos. É aqui, porque no verde é planície, é a 0 metros de altitude. As localizações que assinalaste são todas abaixo dos 50 metros de altura. São, por isso, localizações ideais para a aldeia da escola virtual. De facto, nos locais com menor altitude há mais população, pois as condições são mais favoráveis. O relevo é menos sinuoso, os trajetos e a circulação de pessoas é mais fácil, a prática da agricultura é mais rentável, pois os terrenos são mais amplos e fáceis de trabalhar. Exatamente. É mais fácil cultivar num terreno plano do que estar agora a cultivar num terreno inclinado de montanha ou de serra. Não se pratica a agricultura, não é? Observa o mapa ao lado e seleciona as hipóteses corretas. Os rios do século XIII eram importantes meios de comunicação. Por eles navegavam barcos desde a foz até quase à nascente. Os rios podiam ter um duplo significado. Podiam ser barreiras naturais e também vias de comunicação. Para fazer a comunicação de uma margem à outra, os homens construíram pontes. A maioria dos rios portugueses já foi linha de fronteira. O rio Minho, a norte, e o rio Guadiana, a sul. Ainda fazem atualmente a fronteira com Espanha. Em Portugal, há mais rios no norte do que no contrário do norte, sul. E aparece-nos então aqui agora. Nos rios, a grande diferença dos dias de hoje para o século XIII é que estes eram navegáveis até regiões bastante distantes da foz. Por isso, para além dos portos da zona costeira, muito mais recortada do que atualmente, havia também portos em regiões do interior. Com o passar do tempo, a acumulação de areias na costa e no fundo dos rios provocou o alinhamento do litoral e tornou os rios inavegáveis. Ou seja, o que é que nos diz este menino? Que no século XIII, como vimos, os rios eram muito mais navegáveis. Estou a ver aqui, por exemplo, Silos. Os barcos tinham todos de descarregar a Silos, porque os rios tinham muito mais água. Não havia tanta areia no fundo dos rios, e então eram muito mais navegáveis. Podiam ser até terras do interior. Nos rios, a grande diferença dos dias de hoje para o século XIII é que estes eram navegáveis até regiões bastante distantes da foz. Por isso, para além dos portos da zona costeira, muito mais recortada do que atualmente, havia também portos em regiões do interior. Está a ver? Interior. Está muito longe do mar, mas pelo rio Tejo conseguia-se ir até Espanha. Pronto. Com o passar do tempo, a acumulação de areias na costa e no fundo dos rios provocou o alinhamento do litoral e tornou os rios inavegáveis. Ok, penso que aqui também já está o exercício realizado. O glossário
caudal, quantidade de água que passa num determinado local, do rio por unidade de tempo. Portanto, é a força que os rios têm, não é? Quanto mais caudal, quanto mais força tiver a passagem da água, maior o caudal. Isso tem a ver com a profundidade, tem a ver com a nascente, tem a ver com vários fatores que depois vocês aprendem mais para a frente. Aqui é para ampliar o mapa, para podermos ver em maior, para diminuir. Ok, vamos para o 5. Portugal no século XIII, o clima. Vamos ver como é que isto era em relação ao clima. O glossário, a zona temperada é uma zona, ou são zonas, é uma das zonas térmicas da Terra, situada entre os trópicos e os círculos polares. Nós vivemos numa zona temperada. Temos 4 estações, não é? As zonas temperadas têm o outono, o inverno, a primavera e o verão, não é? Portugal no século XIII, o clima. O Dr. Martins Anes está confuso e não consegue montar o mapa de Portugal com a informação meteorológica para apresentar ao rei Dom Dinis. Ajuda-o colocando os símbolos das diferentes condições meteorológicas nas áreas onde, de acordo com a tabela, se verificaram durante o mês de fevereiro de 1278. Portanto, durante o ano de 1278, a temperatura no litoral, 9 graus. Temperatura média do mês de janeiro, 9 graus. Depois do mês de julho, 19, subiu 10. Total da precipitação, precipitação quer dizer chuva, 1110 milímetros. Depois no norte interior, o que é que temos? 6 graus centígrados em janeiro e 24 em julho. Queda de água, chuva, 750 milímetros. Ok? Depois no sul, 12 graus, temperatura média. Vejam que é a mais alta de todas, é aqui, não é? 12 graus. Depois, em julho, atinge os 26 graus e é onde chove menos, 453 milímetros. É aqui. Portanto, aqui o que é que temos? Temos o Sol, será? Aqui não temos, temos exatamente o céu nublado. Não, aqui. Ok. Aqui é que é este, que é a queda de água, chove mais aqui. E agora vamos para as temperaturas. Ora, as temperaturas mais baixas, 9 graus, 6 graus, norte interior. 6 graus, a gente pega neste, mete aqui. Sobra 10 e 17. Ora, o 13, sobra 10 e 13. 13 é mais alto, vai para o Algarve e para o sul. Este encaixa ali. Obrigado pela ajuda. Já agora houve a sistematização. O norte litoral tem clima temperado marítimo, com verões e invernos amenos. Durante o inverno, a pluviosidade é abundante. O sul tem clima temperado mediterrâneo, com verões quentes e secos, invernos amenos, e a pluviosidade é escassa. O norte interior tem clima temperado continental, com verões quentes e secos, e invernos frios e secos. A pluviosidade é escassa. Portanto, chove pouco aqui, escassa quer dizer que chove pouco. Embora aqui a queda de água transforma-se em neve, né? Onde é que chove mais? É aqui no litoral norte. Ora, em termos de temperaturas, temos as temperaturas mais baixas aqui no interior, norte interior, e as mais altas no sul. E penso que está mais ou menos o quadro explorado. Recordar que atenta nas explicações das zonas terrestres. Lembrem-se que isto foi logo no princípio do ano. Zonas frias temos duas, a zona fria do norte e a zona fria do sul. Zona temperada, que é onde está Portugal, vejam ali, a Península Ibérica. Zona temperada do norte. Mas também há uma zona temperada do sul. É quase toda constituída por água, por oceano. É o Oceano Pacífico e o glacial Antártico. Não é? Depois temos a zona quente, a chamada zona tropical, porque aqui está os trópicos, né? Aqui nesta zona é que efetivamente as pessoas vão passar férias para aquelas ilhas onde é sempre verão. São as terras próximas do Equador.
O Equador é a linha que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vamos lá ouvir aqui este papagaio. A Terra é constituída por várias zonas terrestres. A Península Ibérica situa-se na zona temperada do norte e por isso tem um clima temperado e 4 estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. De qualquer modo, isto não significa que o clima seja exatamente igual em todos os locais da zona temperada, nem em todos os lugares da Península Ibérica. Ok? Portanto, estas são as zonas temperadas do norte e do sul, zona quente e a zona fria do norte e do sul. Mas, atenção, o que é que ele disse? Que dentro das zonas temperadas existem outros climas, não são todos iguais. Ok? Cuidado com isso. Vamos passar ao exercício número 6. É a vegetação, não é? São as plantas. A vegetação natural de Portugal no século XIII era diferente da atual, pois a ação do ser humano foi transformando a paisagem, ora eliminando áreas verdes, ora introduzindo novas espécies vegetais. Houve as alocuções e estabelece a correspondência correta. Vamos ouvir e vamos ver onde é que pertence cada um destes, onde é que nós fazemos a ligação a cada um destas opções que temos aqui em baixo. Então vamos ouvir. Sou o Carvalho. Gosto de climas frios e por isso cresço no norte de Portugal. O Carvalho é do norte de Portugal, climas frios. Portanto, vegetação natural do norte de Portugal. Este liga aqui. Vamos ouvir este. Sou a árvore onde crescem as castanhas. Encontras-me no norte do país. Já fiz parte de grandes florestas que existiam no século XIII. Estão a ver? No século XIII as pessoas alimentavam-se muito com castanha. Então, castanheiro é do norte. Sou sobreiro. Do meu tronco extrai-se a cortiça. Gosto de clima quente e seco e, por isso, sou uma espécie vegetal do sul de Portugal. Exatamente, está mesmo a dizer aqui, do sul, é do Algarve e do Alentejo, sobreiro, não tiramos a cortiça. A gente passa no Alentejo e tem muitos sobreiros. Ora, vamos ouvir este, a bolota. Sou uma azinheira. No século XIII fazia parte de matagais, onde árvores e arbustos se emaranhavam. Tenho folhas persistentes, isto é, duram todo o ano. Então onde é que pertencerá? Sou uma azinheira. No século XIII fazia parte de matagais, onde árvores e arbustos se emaranhavam. Tenho folhas persistentes, isto é, duram todo o ano. Então será aqui no litoral. Não é? Está mal. Vamos apagar. É daqui. É do sul. Vamos ouvir o pinheiro. Sou o pinheiro bravo e desde o século XIII que estou nas zonas próximas ao litoral e também no centro de Portugal. Então, se é do norte, é do litoral e do centro de Portugal, é aqui, vegetação natural do litoral. Falta-nos esta. Os pântanos situavam-se no litoral de Aveiro. Aqui crescem canaviais, juncos e salgueiros. Então é no litoral também. Porque no sul não há pântanos. Ora, saber mais. Um parque natural é uma área protegida por lei onde se pretende preservar a fauna e a flora, ou seja, os animais e as plantas, desse local e torná-lo, ao mesmo tempo, num local de lazer e cultura. Em Portugal existem vários parques naturais que podes visitar e ficar a conhecer, de forma divertida, várias espécies de animais e vegetais, já que existem em Portugal há muitos séculos. Eis alguns exemplos de parques naturais portugueses que podes visitar. Ficarás a conhecer o Parque Natural de Montezinho, da Arrábida, da Ria Formosa, da Serra da Estrela, do Alvão, do Val do Guadiana, Serra do Aire e Candeeiros, do Douro Internacional, de Sintra, Cascais, da Serra de São Méd, entre outras. Está aqui então uma placa comemorativa e informativa do Parque Natural de Alvão. Há várias zonas em Portugal que estão protegidas, não é? Por lei. Não se pode construir lá nada, porque são parques naturais, são reservas naturais. Ora, lá está então, Fernão,
que mora num casebre da Serra de Jerez, vai fazer uma visita ao seu padrinho, Frei Bernardo, o Gordo, à Vila de Évora. Vejam, um mora no norte, outro mora no sul. Como a viagem é demorada, faz uma lista sobre alguns dos desafios que vai ter que enfrentar para chegar ao seu destino. O início da sua viagem é no dia 3 de março da Quaresma de 1253. Ajudam nesta tarefa preenchendo os espaços em branco e selecionando as opções corretas. Ora, então ele parte, local de partida, o relevo é serra. Como é que é o clima da serra? Lembram-se? É o mais baixo. E a vegetação natural? É a vegetação rasteira. Ou será o carvalho? É o carvalho. E o sobreiro é do Algarve, a azinheira também. Então só pode ser o carvalho. Rios por onde terá que passar. Ora, rios por onde é que ele tem que passar? Se ele sai da Serra da Estrela, não é? Ele sai daqui da Serra dos... não, ele sai da Serra dos Jerez. Ora, sai da Serra dos Jerez, ele vai ter que passar o Douro, o Tejo, o Mondego, o Tejo e o Minho. O Minho é de onde ele sai dos Jerez. Portanto, já passou este rio. Agora falta aqui esse exercício onde é que ele chega, o local de chegada. Évora. Évora é uma planície. E como é que é o clima em Évora? As temperaturas são altas. Agora estou indeciso entre os 12 e os 15. Porque os 15 pertenceriam ao Algarve. Então os 12, ele dá-me os 15 logo aqui. Os 15 graus, porquê? Porque no Algarve realmente, no Alentejo realmente faz muito calor e no inverno faz muito frio. Qual é a vegetação natural em Évora? Ora, em Évora é a azinheira, porque o carvalho é do norte, o junco é das zonas daquelas terras alagadas, né? de Aveiro, portanto só pode ser a azinheira. E pronto, já tínhamos o exercício realizado porque ele já está tudo verde. E agora quantas falhas é que eu tive? Não falhei. Olha, sou um bom aluno. Agora aqui recomeçar os exercícios, volta tudo a zeros. E pronto, meus queridos, dou por terminada esta aulinha. Obrigado por terem participado, portem-se bem. Não se esqueçam de ver atentamente estas aulas e tomar atenção a estes conceitos novos, apontar algumas coisas que vocês considerem importantes, porque isto é matéria que depois o professor, na última semana, não é? No dia 29, o professor vai fazer uma ficha de avaliação aqui pelo Teams, como fizemos o outro, que é para ficarmos já com a parte da avaliação feita. Portanto, os meus amigos fazem favor de assistirem às aulas e tomarem notas sobre as aulas e sobre os objetivos dessas mesmas aulas. Os objetivos estão aqui logo no início, ok? Pronto. Então, beijinhos e abracinhos para todos e obrigado por terem participado e assistido à aula.